Olá, meus amigos, um bom dia, um bom sábado. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Já vamos começar agora a nossa live, o nosso culto aqui através da internet para falarmos um pouquinho sobre o pacto de Deus com Abraão, sobre as experiências de Abraão, suas dificuldades, o que nós podemos aprender com tudo isso, tá bem? E eu fico feliz que vocês estão entrando, já tem várias pessoas conosco aqui. É interessante quando a gente faz assim pela internet, rapidinho você consegue um número que, se fosse em situação de presença física, já seria uma igreja de médio porte, assim, 2, 3 minutos aí de vídeo. Mas vamos esperar um pouquinho mais para mais gente entrar, tá bom? Hoje é um dia que eu amanheço com muitas bênçãos para agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo com tristeza, com vários nomes que a gente tem recebido de pessoas conhecidas que estão acometidas pelo Covid, algumas em situação mais grave, outras menos grave, outras preocupadas que são parentes. Eu mesmo tenho parentes que positivaram a respeito do Covid-19, pessoas conhecidas do público em geral. Eu aproveito aqui, eu recebi alguma informação que o querido pastor Assad Bechara e sua esposa parece que estão com Covid. Eu não sei se estão hospitalizados ou em casa, mas que Deus possa estar com eles. E eu citei nominalmente o pastor Bechara aqui, por ser mais conhecido, mas não em detrimento a outros tantos, e que nós possamos realmente aproveitar esse momento de dor, de apreensividade, para exercer a nossa confiança em Deus e suplicar a breve volta de Jesus, tá bom? Esse é o momento de nos agarrarmos a Deus. Esse é o momento. Às vezes é na provação que a gente consegue realmente ver quem nós somos em termos espirituais. Diz um provérbio que provação vai, provação vem, para que se saiba quem é quem. Tá certo? Bom, antes da gente abrir a palavra aqui e fazer uma oração, eu gostaria de cumprimentar alguns aqui, representando todos. Renata Maria, feliz sábado, de Maceió. Muito obrigado, Renata, é um prazer estar com vocês aqui também. Ramalho, da Bahia, parece, Potiguar. Tem também Conceição Silva, Graça e Paz, Conceição. Conceição significa nascimento, conceber, né? Espero que você realmente renasça todos os dias em Cristo. E Renata significa renascida. Eu estou colocando os significados do nome aqui, que a gente vai trabalhar muito isso também na história de Abraão. E já que falamos de Abraão, tem o Moisés Oliveira também aqui. Também feliz sábado, Moisés, para você também. Roraima Francisco, Shalom, daqui de Roraima. Shalom, meu irmão, que Deus o abençoe, bem longe. Vamos ver se a gente tem presença internacional também. Da outra vez tinha gente da Europa, dos Estados Unidos, tinha gente da África. Vamos ver se hoje aparece mais gente de outros países também. Wagner, de Brasília, um prazer estar com vocês aqui. Zedoca, de Preto, deve ser Maranhão, né? Zedoca deve ser a região de Preto lá do Maranhão. Quem mais? Dailson Carvalho, muito obrigado, Dailson, que Deus abençoe você. Da Bélgica, já apareceu aqui, ó. Madama Empoderada, Madama Empoderado, da Bélgica. Eu não sei o seu nome, mas o pseudônimo tá aí. Muito obrigado. Então já apareceu gente do exterior, olha. João Fernando, Graça e Paz, João. Felipe Capel, Dourados, Mato Grosso do Sul. Gerson e Vilma, de Uberlândia, já comportei muitas vezes nessa cidade aí no bairro Martins, aeroporto, acho que é Mansões Aeroporto, a região ali. Mari e Alain, de Goiânia, muito obrigado, gente. Já estamos com mais de 1000 pessoas e vou pedir para você convidar mais pessoas ainda. A da Irlanda apareceu aqui, ó, Maurício Marques, da Irlanda. Nós já estamos aí com presença internacional. Aperta nesse aviãozinho que tem aí de papel e convida mais pessoas para participarem, tá bom? É momento de nós louvarmos a Deus, de nos reunirmos, ainda que virtualmente, uns com os outros e também com o Espírito Santo, tá bom? Minha família está aqui na sala junto comigo, atrás do celular, e vocês estão aí também assistindo todos conosco aqui. Nesse momento eu queria convidar você para fazermos uma oração. Depois da oração eu cumprimento mais alguns, vou pedir licença para desativar os comentários aqui, para a gente começar a ler a palavra de Deus, tá bem? Vamos lá então. Amado Senhor, querido Pai, no sagrado e poderoso nome de Jesus, nos erguemos em oração agora até o Teu santo trono de graça, pedindo que o Teu Espírito esteja conosco neste momento. Enquanto eu estou aqui, Senhor, no conforto
da sala de casa, há muitas pessoas que estão no desconforto de um leito de hospital, às vezes nem num leito de hospital, às vezes num corredor de um hospital público, do SUS ou de um posto de saúde, esperando desesperadamente uma vaga na UTI. Alguns estão do lado de fora, porque o segurança às vezes nem deixa entrar pelo aglomeramento de pessoas ali. Ó Pai, por favor, não permita que sejamos insensíveis à dor do outro. Não é momento de entrarmos em pânico, não é momento de ficarmos anunciando o caos, mas também não é momento de comodidade, de ficar acomodados, esperando a vida passar. Temos que aproveitar esse momento de dor para nos agarrarmos mais contigo, Senhor, sermos mais solidários com os irmãos e irmãs que estão sofrendo ao nosso redor, quer os conheçamos, quer não os conheçamos. Por favor, Senhor, que possamos, de uma forma ou de outra, aprender um pouco lições da vida com esse momento de provação coletiva que o mundo está enfrentando, ou quem sabe, melhor ainda, ver logo depois disso a volta de Jesus chegando ao mundo. Fica conosco, pois é em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Rogério de Fortaleza. Bom dia a todos. Luciene Ferreira. Bom dia, Luciene. Eu convidei todos que conheço. Humberto. Obrigado, Humberto. Adriana Castro. Amém. Alice Fumigari, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Zélia Leite, de Belo Horizonte. Roger Ferreira, de Curitiba. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então agora nós vamos desativar os comentários aqui para eu convidar, poder abrir a palavra de Deus e nós falarmos aqui, tá certo? Pessoal, nesse momento de grandes questionamentos, porque uma das facetas da dor, da angústia, é que ela nos leva a fazer perguntas. Há vários lados bons na pergunta. Há perguntas que são chatas, tem perguntas que são apenas para aparecer. Eu, como professor de longos anos dando aula na universidade, também ensino médio, fundamental, eu já percebi que alguns alunos têm dúvidas sinceras, outros querem aparecer. Você sabe a diferença na sala de aula quando um aluno pergunta alguma coisa que ele está com uma dúvida honesta ou quando ele está apenas querendo aparecer. Ele não tem uma dúvida, ele tem uma tese e a coloca em forma de interrogação só para provocar um debate ali, alguma coisa. E aqueles também que acabam fazendo uma pergunta só para falar que ele disse alguma coisa. Mas há perguntas honestas, há perguntas desonestas, há perguntas retóricas. Mas aqueles que são apaixonados pela ciência sabem que a ciência só se desenvolve a partir do momento em que o ser humano faz perguntas sobre a vida, sobre a natureza, diálogos como Sócrates, no método socrático da maiêutica, provocava os diálogos. Maiêutica é uma palavra que em grego significa parteira, então ele achava que as perguntas sobre a vida, os diálogos, acabam dando a luz ao conhecimento. Eu só vou até aqui com Sócrates, porque depois ele entra numa vibe aí do conhecimento já nascer com a gente e a alma que Platão vai desenvolver que já existia antes do nascimento, isso é outra coisa. O fato é que perguntar é algo tão importante que uma das questões que os rabinos judeus mais valorizavam era a faculdade de fazer perguntas. É muito comum na técnica rabínica de ensino, aprendizagem ou debate fazer perguntas ao aluno, ao adversário. Pode olhar que Jesus várias vezes respondeu perguntas com outras perguntas. Mestre, perguntou alguém, que farei para herdar a vida eterna? Jesus perguntou, o que está escrito na lei? Perceberam? Mestre, por exemplo, outra pergunta que fizeram para Jesus, foi Pedro, o senhor quer que esse aí fique até que o senhor volte, ele vai ficar para sempre? Ele perguntando a respeito de João. Jesus respondeu para ele, se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Ou seja, Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Aliás, até uma forma jocosa, disseram que certa vez alguém queria um rabino judeu. Por que vocês, judeus, têm a mania de responder uma pergunta contra pergunta? E ele respondeu, há algum mal nisso? O fato de suscitar perguntas é muito importante. E me chama a atenção que hoje, quando a gente fala de fé, principalmente fé diante da aprovação, parece que a fé tem que varrer para debaixo do tapete qualquer disposição humana de fazer perguntas. E isto não é verdade.
Eu ouvi um ditado no meio evangélico que eu não acho nem um pouquinho bíblico, eu acho até herético, por mais que seja tradicional, que o verdadeiro cristão nunca pergunta por quê, no máximo reflete para quê. Isso não é verdade. Jesus na cruz do Calvário, mesmo conhecendo o plano do Pai, ele termina o ministério dele perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? E aí me chama a atenção que quando eu vou analisar a vida de Abraão, o pai da fé, Abraão é chamado de o pai da fé. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, quando começa a história de Abraão, a história de Abraão começa justamente aqui, embora no capítulo 11 menciona a genealogia de Sem e fala de Terá, o pai de Abraão, mas Abraão é mostrado como sendo aquele que Deus dá uma ordem para ele: saia da sua casa, da parentela da casa do seu pai, estou lendo Gênesis 12, verso 1, e vai para a terra que eu te mostrarei. E você vai lendo a história de Abraão, tudo direitinho, etc, etc, e Deus aparece a Abraão. Mas quando Abraão, pela primeira vez, abre a boca, é para fazer uma pergunta. Como será isto? A primeira vez que Abraão abre a boca na Bíblia é para fazer um questionamento. Eu aprendo com isso que se perguntas honestas e fé fossem coisas completamente opostas umas às outras, Abraão jamais questionaria. Se Deus tirasse de nós a capacidade de fazer perguntas, ele nos faria máquinas, não seres humanos pensantes, inquietos, mentes inquietas. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão. A Bíblia começa mencionando, no capítulo 11 de Gênesis, se você tiver com sua Bíblia, abra comigo, no verso 27, dizendo assim, aqui está falando da descendência de Sem. Você lembra, Noé, quando saiu da arca, ele tinha 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. E esses 3 filhos de Noé, porque nós não temos nenhum relato na Bíblia que Noé teve outros filhos depois do dilúvio, então tudo indica que desses 3 filhos de Noé, vou repetir o nome, Cam, Sem e Jafé, desses 3 filhos de Noé, descenderam todos os povos do mundo, o asiático, o japonês, chinês, coreano, ao africano, seja ele da atual África do Sul, seja ele do Egito, todos os africanos ali são descendentes dos filhos de Noé. Também os ameríndios que estavam aqui, incas, maias, astecas, os índios brasileiros, o europeu caucasiano que vai parar lá na região dos Alpes, ou até mais na Sibéria, lá bem branquinho, todos esses, não importa a cor, são descendentes dos filhos de Noé. Só para dar uma notinha de rodapé, porque eu sei que muita gente deve estar perguntando assim, mas Rodrigo, o japonês tem um olho repuxadinho, é bem diferente do africano, negro, alto, magro, de cabelo encaracolado, que por sua vez é bem diferente daquele que nasceu lá na Noruega, que é branco, ruivo, sardento, que por sua vez é bem diferente do índio brasileiro, que tem uma perna mais avermelhada. Como é que todos podem ser descendentes dos mesmos ancestrais? Bom, isso é simples de entender. Em primeiro lugar, saiba que mesmo aqueles que trabalham com a evolução das espécies acreditam que toda a humanidade, isso é um evolucionista falando, toda a humanidade saiu de um mesmo casal de primatas, eu estou usando a linguagem evolucionista, que eles chamam até de a Eva mitocondrial. Eles dão o nome de Eva mitocondrial, ou seja, houve uma fêmea mamífera do passado que foi a mãe ancestral de todos os seres humanos que há hoje no mundo. Então não há diferença, não há raças humanas, sabe? Existe raça humana no singular. Antigamente o pessoal falava ele é da raça negra, da raça branca. Hoje não existe isso. Até tem que repensar as palavras racismo e tudo mais. Essas palavras também precisam ter uma atualização aí. Porque hoje não existe a raça negra, até tem um conjunto raça negra, não existe raça negra. Existe raça humana e dentro da raça humana a etnia. Aí você tem etnia que às vezes nem é só etnia negra. Você dentro dos negros, ou dos pretos, como alguns preferem, tem várias etnias. Tem aquele que é mais do sul da África, tem aquele que é da África subsaariana, tem aquele que é da África Austral, tá certo? Entre os índios também tem um mameluco, depois teve as misturas desses grupos étnicos aí, formando grupos como o Cafúcio, o Mameluco, o Sansei.
Então são grupos que vão misturando. Mas voltando à questão biológica. Como de um mesmo casal surgiram variações tão grandes assim? Aí agora, misturando a ciência com a fé, eu vou dar uma resposta teológica também. É porque o Criador que fez tudo isso, ele não é monótono. Deus podia ter criado todas as coisas em tons cinzas, mas Deus preferiu colocar as cores no universo. Deus não é, assim monolítico, Deus não é monótono. Deus cria variedades. E ele colocou dentro dos seres vivos, falando especificamente também dos seres humanos, mas não apenas deles, um elementozinho chamado DNA. E esse elemento é como se fosse uma escadinha em espiral, e cada um daqueles elementos ali são potencialidades de modificação. Algumas podem despontar, outras não. E esse elemento do DNA acaba protegendo o organismo humano para que sobreviva a situações diferentes. Então, por exemplo, aqueles que viveram por muito tempo lá em regiões frias, como por exemplo os Inuit, aquele povo lá ou do norte do Alasca, os esquimós, eles têm a pele, um tecido na pele muito mais gordo, grosso, que aguentam temperaturas baixíssimas. Um esquimó, uma criança esquimó, ela fica a uma temperatura de 20 graus abaixo de zero, sem pegar pneumonia, sem nada, sem entrar em hipotermia. Em compensação, o negro ou preto da África subsaariana tem muito mais melanina no corpo para protegê-lo do raio do sol muito forte que tem ali. Diferente daquele caucasiano lá da Sibéria, que já tem a pele branquinha, até para se confundir com a neve e assim não ser atacado por um predador. É a diferença, por exemplo, do urso pardo e do urso polar. Está tudo ali no DNA. Olha como é que Deus é maravilhoso. E esta variedade vai acontecendo ao longo dos anos com tudo que Deus criou. Você vê que há diferentes tipos de mangas, diferentes tipos de bananas, diferentes tipos de cachorro. Você tem um cachorro que é um Doberman, você tem um outro que é um Collie, você tem o Cocker, você tem o Schnauzer, você tem o Pequinês, e todos são cachorros. Tem o vira-lata. E assim também nós temos seres humanos com cores, tamanhos, formas diferentes. Todos descendentes de uma Eva mitocondrial, todos descendentes dos 3 filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé. Os camitas, tudo indica que habitaram o norte da África, e dali foram se projetando, filhos de Cam. Os semitas ficaram mais ou menos ali no sul partindo um pouquinho do sul da Mesopotâmia, um pouquinho mais para o norte, foram espalhando para aquela terra que hoje nós chamamos de Canaã, Síria, Jordânia, Israel, seria onde os semitas ficavam mais. E os jafetitas, eles ficaram mais ou menos ali também na Suméria, na Mesopotâmia, alguns deles, e depois foram para o que a gente hoje chama de Europa. Então assim foram dividindo. E Terá, o pai de Abraão, era filho de Sem, então Abraão era semita. Eu vou ler agora na Bíblia, Gênesis 11, verso 27. São essas as gerações de Terá. Terá gerou 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Alguns pensam que Abrão seria o mais velho porque ele é citado primeiro. Outros comentaristas pensam que não, que o mais velho filho seria Harã e não Abrão. Na novela Gênesis, que vocês estão acompanhando aí, os autores optaram por colocar Abrão como sendo o mais velho. Como eu falei, entre os comentaristas há divergência sobre isso aqui. E Harã gerou Ló. Aí vai contando a história. A mulher de Abrão, estou lendo aqui, olha, se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Isso aqui era um grande problema. Eu vou dizer para vocês por quê. Hoje, ter filhos é uma questão de opção. Eu sei que há casais que lutam porque querem engravidar e não conseguem, mas outros preferem não ter filhos. Antigamente, os pais tinham 12 filhos, 11 filhos. Hoje tem pais que têm 2 e não dão conta. A mulher está descabelando lá, que não dá conta de criar os 2, que era outra época, né? Os filhos eram criados todos no quintal ali, igual galinha, os mais velhos cuidando dos mais novos, era correndo, brincando. Não, hoje parece que a maternidade ficou mais complexa, né? Mas, de qualquer maneira, mudou-se a ideia de ver filhos. Na época bíblica,
ter filhos era uma questão de, em primeiro lugar, demonstrar que você era um homem abençoado. Porque uma das características de um homem abençoado era ter muitos filhos. E quando eu digo filhos, era uma linguagem bem patriarcal, bem machista, pelos critérios de hoje, não podemos criar anacronismo. Filhos homens, tá bom? Porque quem vai dar a descendência para o pai é o filho homem, porque a filha mulher ela vai dar a descendência para o filho do homem que ela vai casar com ele. Ou seja, se eu tenho 2 filhos, o João e a Maria, tá certo? O João, quando tiver filhos, vai dar descendentes para mim. A Maria, quando tiver filhos, vai dar descendente para a família do sogro dela. Então, para eles, a prioridade era filhos homens. Quanto mais filhos homens você tivesse, melhor. Sinal de bênção. Segundo, sinal de prosperidade. Muitos desses povos eram pessoas nômades. O que são nômades? Eles ficavam mudando de um lugar para outro, comerciantes. E quando você estava, mesmo numa cidade fixado, se você tivesse muitos filhos morando junto com você, eles moravam todos perto, você tinha uma grande prole. Então isso protegia você, porque se alguém fosse mexer com você, mexia com todo o seu clã. Se você fosse fazer uma viagem pelo deserto, era muito melhor você ter o seu clã, a sua tribo, com um monte de homens, e cada filho tendo os seus servos e tudo mais, você era muito mais poderoso. E por fim, ter filho era uma certeza de que você estava tendo o seu nome mantido nas gerações seguintes. Então, por essa razão, um homem que não tinha muitos filhos, ele não era considerado um homem próspero, ele não era considerado um homem abençoado, ele não era um homem que estava protegido, ele não era um homem nem que as pessoas gostavam de negociar com ele, porque naquela época tinha muito um preconceito que se você tem alguma coisa que a sociedade indica que você está sob maldição de Deus, não é interessante fazer negócio com você, porque a sua maldição pode passar para mim. Eu vou explicar isso para você. Acreditava-se na época que a maldição era contagiosa. Por exemplo, se uma pessoa ficava possessa por um demônio, ninguém punha a mão nela. Por quê? Era mais fácil você matar um inimigo do que matar um endemoniado. Porque havia o medo de quando você fosse matar o endemoniado, o demônio sairia dele e pularia para você. A magia, a maldição que estava nele, pularia para você. Por isso que quando alguém estava amaldiçoado, endemoniado, todo mundo o isolava, não trazia para perto de si. Havia muitos casos, por exemplo, de pessoas loucas que eram confundidas com pessoas endemoniadas. E o que essas pessoas loucas faziam quando eram abandonadas? Que a família abandonava. Lembra o caso do jovem que realmente estava endemoniado nesse caso, lá de Gadara, que ele ficava dormindo pelos desertos e tudo mais, que o pessoal tentava até prendê-lo com grilhões, mas ninguém podia, o pessoal abandonou. Ele estava fora da cidade. Lembra também o caso de Davi, que para não ser morto pelos filisteus, ele se fingiu de louco e ficou babando. Aí o rei deixou no canto lá. O pessoal ria, mas ninguém encostava em Davi. Olha a estratégia de Davi. Para não me matarem, eu vou fingir de louco, porque eles vão pensar que é um demônio que está em mim e não vou pôr a mão em mim para que o demônio não passe para eles. Então, assim que funcionava naqueles tempos. Se você diagnostica alguém com uma maldição, você não quer muito contato com ele. Você não quer que o seu filho case com a filha dele, porque a maldição dele pode passar para você. É uma superstição, mas é assim que eles pensavam. Aliás, não precisa ir muito longe, não. Até hoje é muito fácil você criar uma espécie de maldição numa pessoa, criando ostracismo nela. Quer um exemplo relativamente recente? Na época dos anos 1930, Adolf Hitler e os nazistas convenceram os alemães que os judeus eram malditos, amaldiçoados, que eles traziam maldição para o país e que eles eram os responsáveis pela queda da Alemanha e da Europa. Só isso que os nazistas precisaram fazer. Não precisou muito mais para que os próprios alemães começassem a pegar pedras, jogar na loja dos judeus, quebrar vidraços de judeus, expulsar judeus dos bairros. Se um rapaz estava namorando uma moça judia, o pai ia lá e mandava terminar o namoro. A mãe não deixava o filho dela brincar com filhos judeus. E olha que eu estou falando da Alemanha, a Alemanha intelectual, a Alemanha de Nietzsche, a Alemanha de Wagner, a Alemanha de Goethe. Ou seja, essa Alemanha toda sofisticada também caiu na superstição de achar que os judeus eram malditos mesmo e não queriam contato com eles. Por isso que quando eles desapareceram do cenário,
porque estavam sendo levados para o campo de concentração de Hitler, ninguém estranhamente deu falta de 6 milhões de pessoas. Imagina como é que 6 milhões de pessoas desaparecem da noite para o dia e ninguém dá falta, ninguém percebeu. Mas note como é que esse costume do passado pode ser visto até hoje. Tá certo? É só rodar no bairro aí que alguma pessoa está com alguma coisa irregular, ninguém quer muito contato, essa coisa assim. Falando nisso, imagine agora a situação de Abraão. Só o fato dele não ter filhos, gente, para Abraão ser próspero, ele teve que ser muito bom. Abraão era muito bom, porque ele tinha que lutar com dificuldades acima dos outros. Deixe-me colocar aqui uma questão para vocês, eu espero não ser mal interpretado. Quando uma pessoa negra ou preta sobrevive e vence na vida, num ambiente de hostilidade, ele tem que ser muito, mas muito competente que uma pessoa branca de olhos azuis. Não estou aqui criando agora um preconceito ao revés, querendo agora orgulho negro, dizer que o negro é superior ao branco. Não, não é nada disso. Mas você há de convir comigo que uma pessoa que está no biotipo mais aceito, um camarada alto, loiro, de olhos azuis, porte nórdico, nasceu na periferia. E um outro negro que também nasceu na periferia. Os dois amiguinhos ali. É lógico que aquele loiro alto, quando ele vai crescendo, ele chega num lugar, até para ele conseguir um emprego, as pessoas já tratam diferente, mesmo que ele seja pobre, da mesma situação do negro. Porque o preto ele tem mais barreiras contra ele, mais preconceitos, criou-se mais coisa. Então os dois vencem na vida, mas pode ter certeza, aquele que era negro teve que andar 3 quilômetros a mais, ele teve que correr muito mais do que aquele ali. O mesmo exemplo eu poderia dar com mulheres. Uma mulher para vencer na vida hoje tem que ser muito melhor que o homem. Em que sentido que eu quero dizer? Porque em igualdade de oportunidades, o homem vai ter mais chance de ganhar um emprego do que a mulher. Então, que pessoas que são, de certa forma, discriminadas, quando elas vencem na vida, pode ter certeza, elas venceram porque elas eram acima da média. Porque se elas fossem apenas na média, dificilmente teriam vencido. Porque na média, a média já tem aqueles que ela elege. Então Abraão, para ser um bom comerciante e ganhar dinheiro, ele tinha que ser melhor que os demais. Porque se ele fosse como os demais, ninguém compraria coisas na mão de Abraão. Eles prefeririam comprar na mão de alguém que tinha muitos filhos, oportunidades de comércio. Imagine se Abraão, naquela época já havia questão de pegar empréstimo, já tinha noções de valores. Imagina Abraão querendo um empréstimo com alguém para aumentar o seu gado. Que garantia Abraão poderia dar de cumprimento do pagamento? Porque se o homem morre, o filho herda a dívida do pai. Percebeu? Então assim, eu empresto para você porque se você morrer, o seu filho vai pagar a dívida. No caso de Abraão, ou Abrão, não tinha ninguém para pagar a dívida. Então não havia muita garantia de que ele iria realmente pagar aquele empréstimo e não era interessante dar esse empréstimo para ele. Não era interessante dar esse empréstimo para ele. Outra coisa, Abraão, sem filhos, deve ter questionado muito a Deus. Ele deveria amar muito a Sara. Nós vamos fechar a porta só um pouquinho aqui, que está passando um caminhão do lixo e pode dar um barulho, depois a gente abre de novo. Então vai escurecer um pouquinho a imagem, daqui a pouquinho ela melhora, tá bom? Mas como eu estava dizendo para vocês, Abraão, ele amava muito a Sara, porque havia dispositivos legais na época, como a gente sabe dos tabletes encontrados em Nuzi, Alalak, Mari, que são bibliotecas da época de Abraão que foram escavadas, Ebla, por exemplo, que trazem recibos, trazem documentos da época. Inclusive em Ebla eles encontraram um documento lá que trazia o nome Abarama, que alguns acham que é o mesmo nome Abraão, mas não seja apressado em achar que encontraram em Ebla uma comprovação arqueológica da vida de Abraão. Não, esse recibo que encontraram em Ebla com o nome de Abraão refere-se a algum Abraão que viveu 300 ou 400 anos antes do nosso patriarca da Bíblia. Então definitivamente não é a mesma pessoa. Mas mostra que era um nome relativamente comum na época. Abarama, até em Ebla, era um nome semita, um nome comum ali. Pois bem, vamos continuar. Esses recibos têm junto deles também documentos de propriedade, códigos de leis. Então, quando a gente analisa esses documentos antigos, faz a tradução deles, nós chegamos à conclusão que podemos ter muita explanação ou iluminação acerca de alguns hábitos da época patriarcal.
E havia um dispositivo legal ali, muito curioso, que dizia que se um homem desse divórcio à mulher, ele tinha que pagar algumas indenizações a ela, ao pai dela, etc, etc. Porém, se o motivo do divórcio fosse adultério ou o fato dela não dar filhos para aquele homem, ele poderia abandoná-la sem direito a nada. A questão do adultério, tudo bem, mas o não ter filhos, sim, uma mulher que fosse estéril, ela seria jogada na rua da amargura. O homem poderia mandá-la embora. E com um agravante, naqueles idos ninguém teria cogitado a possibilidade de que a esterilidade pudesse vir do homem. A estéril sempre era a mulher. Parecia que a esterilidade, de acordo com a medicina da época, esterilidade era uma doença da mulher. Então, se um casal não pôde ter filhos, a maldição estava na mulher. E quando eu falo maldição, é a palavra exata, porque a medicina da época não entendia a esterilidade como sendo um problema físico. Então, havia dois graves equívocos com a interpretação da época. Primeiro, a mulher estéril era uma mulher automaticamente amaldiçoada. A esterilidade dela só seria curada se a maldição divina fosse tirada de cima dela. E em segundo lugar, além de ser uma mulher amaldiçoada, em segundo lugar, esta era uma doença, um problema tipicamente feminino. Tá certo? Tipicamente feminino. Homem nunca seria estéril. Que absurdo, não é mesmo? Então Abraão tinha mecanismos legais para mandar Sara embora. Ou ter uma outra esposa, mas ele não fez isso porque amava Sara. Ele vai ter um vacilo lá na frente, daqui a pouquinho vamos falar disso. Falando em Abrão, eu falei do nome Abarama, chama minha atenção também o significado desse nome. O nome Terá, literalmente, em hebraico, Terá, significa parada, estação. Sabe quando você está viajando de um lugar para outro, você vai parando ao longo do caminho? Se você está indo de trem, por exemplo, você está indo de trem de Belo Horizonte para o Espírito Santo, aí o trem tem as paradas ao longo do caminho. Ou se você está indo de ônibus pela estrada e o ônibus faz 2 ou 3 paradas, essa palavra parada ao longo do caminho é a palavra terá em hebraico. Só que por semântica, a palavra terá, parada, também passou a significar atraso. Uma pessoa que está atrasando a caravana, que faz a caravana ficar parada demais. Então, ao mesmo tempo que terá tinha um nome que significava parada ao longo do caminho, por uma ironia da vida, o nome acabava, por uma ironia da semântica, eu poderia dizer, o nome passou a significar aquele que era atrasado. Então eu imagino que terá já recebia muito assim é uma leitura psicológica da Bíblia, muito um bullying, já o atrasado, parado, que faz todo mundo parar. Quem sabe o pai dele colocou esse nome nele, em Terá. O pai dele chamava-se Naor, e Naor coloca esse nome em Terá, coloca esse nome em Terá justamente porque ele achava que Terá era um atraso de vida. Talvez por isso Terá, que era semita, vai morar lá numa região dos sumérios, que não eram semitas, na cidade de Ur. E Terá, você sabe, progrediu ali, mas muitas pessoas, isso é comum, quando eles não conseguem vencer na vida ou têm algum sonho frustrado, eles transferem para os filhos tudo aquilo que eles gostariam de ser e não foram por alguma razão. Você já viu que há pais que realmente têm um orgulho saudável do filho que venceu na vida. Tem outros que têm um orgulho doentio do filho. Tem pais que ficam felizes, ele fica feliz porque o filho venceu na vida, porque o filho estudou, mas tem pais que eles têm uma exacerbação doentia pelo filho. Se o filho é fotogênico, ele tem que colocar 40 milhões de fotos do filho na internet todo dia. Se o filho formou em direito, ele tem que contar para todo mundo que o filho é advogado. Se você vai à casa dele, ele não tem outro assunto, ele fala, olha como é que meu filho ganhou isso, ganhou aquilo. A gente não pode julgar, mas psicologicamente já é definido que há uma diferença patológica entre o sentimento normal de um pai que está feliz, orgulhoso, satisfeito do filho ter vencido na vida e aquele que quer transportar para o filho aquilo que ele por alguma forma não conseguiu alcançar. Agora ele quer tudo no filho, isso causa até pressão nas crianças. Eu presumo que sendo assim, Terá tinha toda uma expectativa sobre os filhos. O nome que ele dá para Abraão, fosse Abraão seu primogênito ou não,
é um nome que significa pai exaltado. Ab é pai em hebraico. Por exemplo, Abimelech. Já viu na Bíblia esse nome? Abimelech. Melech ou Melech é rei. Ab, pai. E meu. Então, ó, Ab, pai. Abi, meu pai. Melech, meu pai é rei. Tá certo? Abimelech, meu pai é rei. E a gente poderia falar outros nomes que geralmente tem com esse Ab. Então, Abram, ou Abram em hebraico, significa pai exaltado, pai elevado, pai de um povo. Mas era tão séria essa escolha dos nomes na Bíblia que o nome era escolhido pelo significado que ele tinha. Eu já falei disso em outros vídeos. E quando a pessoa muda radicalmente de nome, é porque ele mudou radicalmente de vida. Ou, quando ele muda radicalmente de vida, em muitos casos, ele muda de nome para mostrar que a sua vida agora é outra. Abrão, pai exaltado, passa agora a ser Abraão, pai de um grande povo. Am é povo em hebraico. Então, Abraão, pai de um povo exaltado. Interessante que esse Ra significa grande em egípcio, por exemplo. Então, Abraão, parece que o encontro da língua hebraica com a língua dos egípcios ali pegou algumas coisas. Como nós, falando em português, temos muitas coisas que nós trazemos do inglês, né? A gente fala fazer o download, Instagram, e-mail. Todo isso não é brasileiro, não é português, isso vem dos Estados Unidos. Então, da mesma maneira, muitas palavras que tem no hebraico vêm de idiomas como sumério, como garídico ou egípcio, as línguas em volta ali. A palavra ram parece que vem justamente do Egito. Tanto é que em Egito a palavra faraó é perraó, a grande casa. Então, Abraão, pai de um grande povo. Isso ele obteve a partir de um pacto com Deus. E qual foi esse pacto de Deus? O capítulo 12 começa dizendo assim: o Senhor, versículo 1, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, essa expressão no hebraico, sai da sua terra, em hebraico esse saia, aqui na verdade é saia, corrigindo o português, saia da sua terra, saia tu, né? Saia você da sua terra, é ler, lechá. Aqui em português só tem uma palavra, saia. Mas no hebraico aparecem duas palavras, ler, lechá. Traduzindo ao pé da letra, eu nunca vi uma tradução em português ou em inglês que mantivesse ao pé da letra o que está em hebraico. Ler, lechá significa algo como saia ao seu encontro. Saia por si mesmo. Sabe, é mais forte do que simplesmente saia. Saia por si mesmo, quer dizer, saia da convicção, independente da opinião dos outros, independente de muitos acharem que isso aqui é um absurdo, independente do que os seus pais disserem, independente do que os seus parentes disserem, saia por si mesmo, porque eu, Senhor, estou mandando você sair. Isso tem uma implicação muito séria no pacto. Porque o único momento em que eu estou livre para desobedecer pai, mãe, esposa, filho, sociedade, governo, leis, é quando eu recebo uma ordem de Deus. Legitimamente de Deus, é claro. A Bíblia diz, honrai pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós devemos honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Mas quando o seu pai e sua mãe lhe dão uma ordem que vai contra uma ordem divina, você pelos céus está liberado de obedecer o seu pai e sua mãe, ou seja, você está sem obrigação de obedecê-los. Aliás, você agora tem a obrigação de não obedecer seu pai e sua mãe. Entenderam? O único momento em que você tem que desobedecer pai e mãe explicitamente é se eles colocarem uma regra acima do que Deus mandou. Jesus falou, todo aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Devemos também, de acordo com a Bíblia, obedecer aos governos, ser bons cidadãos e cidadãs. Mas se o governo amanhã instituir uma regra, como Nabucodonosor na Babilônia,
Prostrem-se diante da imagem que eu ergui, você tem o dever moral e espiritual de desobedecer ao rei. Aí nessa hora você tem que ser um desobediente civil. Daniel e seus companheiros obedeceram ao rei da Babilônia, foram fiéis. Eles estudaram tudo que o rei pedia, quando o rei chamava eles iam, cuidavam dos negócios do rei, mas quando o rei falou, adore a imagem que eu levantei, os 3 companheiros de Daniel, não, pode jogar na fogueira. Então quando Deus diz para Abraão, ler lechá, saia por si mesmo, porque eu estou te mandando, não é momento de você consultar amigo, esposa, outra pessoa mais experiente, nem seu pai. E o segundo sentido de ler lechá é saia ao seu encontro. Ou seja, nessa saída, Abraão, você vai poder se autoconhecer. Que, aliás, é algo que nós estamos precisando hoje, nos autoconhecer. E para isso, para obedecer a Deus, muitas vezes, como Abraão, temos que sair da casa da parentela, da zona de conforto, e ir para uma terra que Deus vai mostrar. Mas olha a promessa de Deus. Eu farei de você uma grande nação, e abençoarei você, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoaram e amaldiçoei aqueles a quem o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Você sabia que os árabes são descendentes de Abraão por meio de Ismael? Os árabes são descendentes de Abraão. Os judeus, todos os judeus, também são descendentes de Abraão por meio de Isaac. E todos aqueles que são cristãos também são descendentes de Abraão por meio da fé e de Jesus. Porque pela Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos acreditamos em Jesus, o Messias, Jesus o judeu. Jesus, filho de Davi, que por sua vez era filho de Abraão. E pela fé, Cristo não é o nosso Pai. A Trindade coloca bem claro, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não são 3 deuses, um Deus mais 3 pessoas. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. E como filho, a promessa bíblica é que ele é o nosso irmão primogênito, primogênito dentre os mortos. Jesus é o nosso irmão, é o nosso Deus. Tá bom? Não se assustem. Jesus é o nosso Deus, nosso Criador. Mas na função do plano da salvação, Jesus é o nosso irmão. Se ele é o nosso irmão, então somos também descendentes de Abraão pela nossa irmandade com Cristo. Então árabes são descendentes de Abraão por meio de Ismael. Judeus são descendentes de Abraão por meio de Isaac. Cristãos são descendentes de Abraão pela fé por meio de Jesus. E os outros povos? Bom, o cristianismo está chegando neles lá, né? O cristianismo, o evangelho está rodando o mundo inteiro. E está alcançando pessoas no mundo inteiro. Em pleno século XXI, Deus continua cumprindo a sua promessa. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão parte e ele vai para a terra prometida. Mas quando ele chega na terra prometida, depois de ter passado um tempo em Harã, eles ficaram um tempo em Harã, quando chega na terra prometida, Abraão edifica um altar ao Senhor, ele fica ali na região do Negev, mas logo começam os problemas. Olha, ele chegou à terra prometida, mas a terra prometida era um pouco decepcionante. Sabe por quê? Toda vez que eu vou para Israel, eu já me fiz várias vezes essa pergunta, e muitas pessoas também fazem a mesma pergunta. Rodrigo, onde é que está a terra que mana leite e mel? Principalmente você que sai do Brasil, que é um lugar que tem tantas águas. Quando você vai para o Amazonas, por exemplo, você vê a maravilha do rio Amazonas, você vê o Rio São Francisco, gente, que volume de água maravilhoso o Rio São Francisco, mesmo com assoreamento, mesmo com o desmatamento, apesar de toda a estupidez que o ser humano tem feito contra a natureza, nós ainda temos uma floresta exuberante no Brasil. Olha quanta coisa nós temos. E se eu pegar agora o Pantanal Mato Grossense, que coisa maravilhosa. Aí quando você vai para o Israel, 60 e poucos por cento, 63% do território de Israel, que é Canaã, que é a terra prometida, 63, 64% do território é desértico, é deserto. E quando você vai para o Negev, ou Negeb, que fica ao sul, aqui em Gênesis 12, capítulo 12, verso 8, verso 9, depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negev. A palavra Negev
em hebraico significa sul. Então ele vai sempre para a direção do sul. Gente, ali não tem nada. É um mar morto, que nem peixe dá. É aquele volume enorme de água, que não tem peixe, não dá uma alga marinha, não dá nada, nada. O nome já diz tudo, mar morto. Tem ali, por exemplo, você tem o rio Evron, que passa ali, tem também o rio de Beersheba, passa um riachozinho ali perto, mas é uma coisa tão mínima. Agora eu vou contrastar esse lugar onde Abraão estava com a terra da Mesopotâmia. Gente, o Iraque ali é um lugar, tanto é que essa terra da Mesopotâmia, nos livros de história você pode ler, é chamada de crescente fértil, porque em meio ao deserto que predomina naquela região, você tem uma faixa em forma de uma lua crescente, que ela é mantida pelos dois rios, o Tigre e o Eufrates, com seus afluentes. E logo depois você tem o Golfo Pérsico. Então as cidades que estavam lá eram cidades prósperas. A Ur dos Caldeus, na novela eles procuraram retratar bastante isso, era uma cidade muito rica. Gente, com uma torre maravilhosa ali, uma cidade que tinha tudo. E Deus tira Abraão dali para ir para Harã, que já era um lugar bem inferior a Ur, e depois tira de Harã para levar para o deserto do Negev, no atual Israel. Gente, que decepção! Eu me lembro de um filme que eu assisti quando adolescente, Férias Frustradas, passava na televisão, era uma comédia, de uma família que o pai ia levar todo mundo para passear e ele alugou uma casa pelo jornal e tudo mais, e tinha uma fotografia de uma casa toda bonita, e foi todo feliz lá para as férias. E quando chegou na casa, era uma casa caindo aos pedaços, banheiro entupido, rato passando, e para piorar, descobriram que o mesmo dono da casa tinha alugado a casa para mais 2 ou 3 famílias. Aí foi aquela confusão que deu argumento para a comédia. E eu lembro que os meus falavam, pai, aqui as férias, o pequenininho, assim, papai, aqui que é o lugar bonito que você prometeu, com aquela área de frustração. Eu imagino que Abraão ficou assim. Imagina o desespero dele ao chegar, sair de um lugar regado em rios. Aliás, a própria nome Mesopotâmia, que os gregos deram depois, significa terra entre rios. E agora você vai para aquele lugar desértico ali, feio. E para piorar a história, quando ele estava naquele lugar feio, terra que mana leite e mel, ele ainda tem que sair dali por causa da fome e vai para o Egito. Aí Abraão fraquejou. Quando chegou no Egito, Sara era muito bonita. Faraó cresce o olho em cima de Sara. Abraão, nessa época ainda era Abraão, com medo de Faraó mandar matá-lo, não mentiu 100%. Mas usou uma estratégia que é muito próxima da mentira, que na verdade é apenas uma mentira disfarçada. Ele disse uma meia-verdade. Você é marido dela? Não. Eu sou irmão dela. Ah, se eu sou irmão não tem problema. E olha, ele estava entregando a mulher que ele tanto amou. Olha que interessante a vida de Abraão. Um homem que por amor ficou com Sara o tempo todo, mesmo tendo uma forma jurídica de mandá-la embora, porque ela não dava filhos para ele, mesmo assim ele por amor ficou com Sara. Mas nesse momento aqui, o medo fez com que Abraão entregasse Sara. Eu me lembro uma vez que o pastor Alejandro Bullion fez uma reflexão que nunca mais esqueci. Ele contou que por ser um peruano, descendente de índios peruanos ali, ele é um homem muito duro, andino. E ele diz que ele é tão duro que ele dificilmente chora. Que você pode torturá-lo, pode colocar dor nele, que ele, se você tiver um segredo, está guardado, ele não entrega. Mas, continuou o pastor Bullion, ele tem um trauma de sapo tão grande desde que ele era bebê, e eu perguntei depois, num outro momento, só eu e ele contou detalhes desse trauma dele. Ele tem tanto medo de sapo que se ele estiver numa sala, eu espero que o pastor Bullion não fique chato de eu revelar isso aqui na internet, mas é verdade. O pastor Bullion, se ele estiver numa sala e houver um sapo num canto, ele começa a suar frio, passar mal. Se você não tirar o sapo ou ele da sala, ele vai ter um troço. E ele falou, se alguém jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí ele complementou a ilustração. Vocês viram como é perigoso um homem com medo? Eu, Alejandro Bullion,
que no começo disse que alguém pode me torturar, ameaçar, infringir dor, que eu não conto o segredo, se essa pessoa jogar um sapo no meu colo, eu conto qualquer coisa. Qual a diferença do bulhão da primeira parte da história para o bulhão da segunda? É porque no primeiro você tem um bulhão convicto, no segundo você tem um bulhão com medo. E como é perigoso um ser humano com medo. Como o mundo está cheio de pessoas com medo. E na hora do medo ele faz qualquer coisa. Na hora do medo, ele atrapalha o outro para que o outro não cresça, porque ele tem medo do outro tomar o lugar dele no emprego. Quantos chefes acabam prejudicando o subordinado que tem talento, porque lá no inconsciente desse chefe, ele tem medo daquele subordinado um dia crescer demais e tomar o lugar dele. Então, quando às vezes em alguma empresa o sujeito é mandado embora, não é porque ele é incompetente não, pelo contrário, é porque ele é brilhante. Quantas vezes nas igrejas, muitos líderes, sejam pastores, anciãos de igreja, são pessoas com medo. E uma pessoa com medo, além de ser perigosa, se você der poder na mão dela, o perigo fica maior ainda. Abraão aqui era um homem com medo. E na hora do medo, ele quase entregou Sara. Por isso que a Bíblia fala, 1 João 4, verso 18, no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É lógico que existe um medo que nos protege. É o medo como é que eu diria assim, do bom senso. Eu não vou colocar a mão no buraco ali, porque pode ter uma cobra lá dentro, um bicho, então por medo eu não coloco. É um medo que não me permite, numa autoestrada, ultrapassar em faixa contínua, porque pode vir um caminhão do outro lado, esse medo me protege. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo da covardia espiritual. Houve outro momento também que, com medo, Abraão cedeu aos caprichos de Sara, que queria um filho, e ele fez um filho na serva dela, Ismael. E como eu falei que Ismael é um ancestral do mundo árabe, hoje você vê essa briga eterna árabe e israelense, que os árabes odeiam israelenses odeiam árabes, é lógico, de uma maneira geral, porque eu conheço muitos judeus que são amicíssimos de alguns árabes e alguns árabes que são amicíssimos de Israel, mas de modo geral, o Irã odeia Israel, embora o Irã seja persa, né? A Arábia Saudita agora fez relações diplomáticas, mas são povos que não gostam muito de Israel. Os muçulmanos, que são árabes em sua maioria, não gostam de Israel. É difícil ter um rabino e um líder muçulmano na mesma plataforma, no mesmo púlpito ali pregando. Sabe? Aí você está vendo Isaac e Ismael brigando até hoje porque Abraão, com medo, resolveu agir no lugar de Deus. Agora alguém pode perguntar, Rodrigo, mas se Abraão é o pai da fé, se Abraão sempre é marcado como aquele que Tiago falou que foi chamado de amigo de Deus, se a cena da vida de Abraão que mais marca as pessoas é Abraão levando Isaac em sacrifício ao Senhor, porque ele era fiel, por que a Bíblia mostra esse Abraão aqui mentindo, quase entregando sua mulher para outro? Puxa, de um camarada que chega ao ponto de, por medo, entregar a mulher dele para o outro dormir com ela, puxa vida, é um camarada bem fraco, né? Sabe por que a Bíblia demonstra esses lados positivos e ao mesmo tempo negativos dos heróis e das heroínas de Deus? É porque a Bíblia é um livro verdadeiro. Há pessoas que questionam a historicidade da Bíblia, mas eu acho que só o fato da Bíblia mostrar as virtudes e os defeitos da galeria dos heróis e heroínas de Deus, é que a Bíblia está me revelando, em primeiro lugar, que ela não passa filtro nas suas histórias, nem Photoshop, nem embeleza o quadro para torná-lo mais palatável. Em segundo lugar, a Bíblia permite que eu conheça o lado errado desses homens e mulheres, não para endossar o seu erro, mas para mostrar que que Deus trabalha com pessoas que são falhas, são seres humanos. Deus em si mesmo se basta, mas Ele prefere contar conosco. Isso. Deus prefere contar com o Rodrigo e com você, com as nossas falhas, com o nosso mau hálito quando a gente acorda, com a nossa diarreia quando a gente está com dor de barriga, com o nosso defeito de posição, que a gente fica torto porque não senta direito, com as nossas dificuldades com o vício, com as nossas tentações, com a nossa vontade de fazer o que é errado,
Quando é que você quer tomar sorvete? Não é no verão, é quando você está gripado e não pode. Quando é que você quer comer doce? É quando você está de regime. Aí que a vontade aumenta mais. Essa nossa vontade de fazer o que é proibido é com esse tipo de gente que Deus quer contar. Ele podia trazer anjos para fazer sua obra, mas ele escolheu os seres humanos. Então, se há espaço para um homem como Abraão, com os defeitos de Abraão, ser chamado de amigo de Deus e pai da fé, então há espaço para alguém com os defeitos de Rodrigo também ser chamado de amigo de Deus. Se não pai da fé, pelo menos filho dela. E eu quero terminar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a aliança que Deus faz com Abraão quando Deus promete dar a Abraão um filho. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua tenda que eu quero fazer um pacto com você. E Abraão saiu da tenda. E Deus falou o seguinte: olha as estrelas do céu, Abraão. É interessante que por Abraão estar dentro de uma tenda, as tendas tinham um pano feito de lã de cabra que ele ficava mais ou menos entrelaçado assim. Então havia vários buraquinhos. E naqueles buraquinhos até hoje os beduínos imaginam o céu. E os buraquinhos, as estrelas do céu, porque o pano é preto e tem aqueles buraquinhos ali, parece um céu estrelado. Aí Deus falou: não quero que você olhe a tenda, olha aqui. Assim será a sua descendência, Abraão. E hoje eu estou falando literalmente de bilhões de pessoas que são descendentes de Abraão. Pelo menos 2/3 do mundo. Assim eu faria a sua descendência, como essas estrelas. Se você conseguir contá-las, você vai contar o número dos seus descendentes. Agora eu quero fazer um pacto com você, Abraão. E Deus fez um pacto muito estranho com Abraão. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão trazer animais pequenos, como pomba, animais maiores, cortar o animal no meio, até meio dantesca a cena, deixar uma carcaça do animal de um lado, a carcaça do outro, e depois seria o pacto. E Abraão fez isso, pegou os animais, não todos, matou todos, mas alguns deles, ele cortou o animal no meio, colocou uma banda do lado, outra do outro e ficou esperando. Por que Abraão fez essa coisa tão estranha? Nós não temos assim uma explicação ao pé da letra, mas nós temos uma possibilidade. Lembra que eu falei no início dessa live que nós encontramos documentos da época de Abraão e até antes da época de Abraão, em Mari, Alalak, Ebla, que contam mais ou menos como é que era naquela época. Por exemplo, os tabletes de Nuzi, são tabletes com inscrição que dizem como é que eles tinham as regras da época. O Código de Hammurabi, embora seja posterior ao tempo de Abraão, também nos dá uma luz sobre isso. E alguns desses documentos dizem que quando alguém ia fazer um pacto, uma aliança com o outro, este pacto, essa aliança, envolvia o sacrifício à morte de animais. Havia um sacrifício. Tanto é que a palavra pacto em hebraico, brit, significa cortar. Cortar uma aliança, cortar um pacto. E esses tabletes, por exemplo, os hititas tinham esse tipo de costume. Cortava-se um animal ao meio, colocava uma carcaça, a banda de um lado, a outra banda do outro lado, e eu que fiz o pacto com você, eu iria caminhando em sua direção pelo meio das duas carcaças, das duas bandas do animal cortado. E quando chegássemos ao meio, eu olhava para você, com testemunhas em redor, e eu diria: que assim aconteça comigo, se eu não cumprir o pacto com você. E você respondia: que assim aconteça comigo, se eu não cumprir o pacto com você, ou seja, que eu seja cortado pelo meio como esses animais. Por isso que a palavra aliança tem a ver com cortar. Depois que cada um fazia esse juramento solene, voltava cada um para um canto oposto ao que ele veio, e aí cada um levava uma banda do animal e comia aquele animal ali que foi sacrificado como uma ceia. Então, como havia esse costume na época, Deus falou com Abraão: eu vou fazer um pacto com você. Pegue os animais e traga. Então Abraão ficou empolgado e cortou o animal no meio. Só que Deus não apareceu. Abraão começou até a cochilar, dormir, e Deus não apareceu. Quando Abraão já estava quase cochilando, já era noite, aí vem um fogo de Deus e passa pelo meio dos animais. Isso está no Gênesis. E Deus falou: Abraão, agora é o meu pacto com você. Eu imagino que nessa hora Abraão deve ter levantado e falado: peraí, senhor, também tem que passar pelo meio. Não, Abraão, porque eu sei que você é ser humano, você é falho. Lembra que eu falei que no pacto, os dois pactuantes passavam um pelo meio das duas bandas do animal e se encontravam no meio e faziam um juramento solene? Ali somente o fogo de Deus passou pelo meio dos animais. Por quê? Porque embora Deus requeira a nossa fidelidade e a nossa parte no pacto,
a garantia do cumprimento da promessa é inteiramente de Deus. Só Ele pode garantir o cumprimento da promessa. Só Ele pode garantir o cumprimento do pacto. E então, vamos fazer hoje um pacto com Deus? Vamos fazer uma aliança com o Todo-Poderoso? Pode ser que alguns de vocês, como Abraão, não estão entendendo porque Deus tirou de uma terra tão confortável, da zona de conforto, e mandou você vir para um lugar que você não queria. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Lech lechá. Vá por ti mesmo. Vá ao teu encontro. Está na hora de você se autoconhecer, como Abraão precisou se autoconhecer. E mais do que autoconhecer, conhecer o Deus que o estava chamando. Foi por causa disso que ele pôde, com confiança, subir ao Moriá para sacrificar Isaac. Isaac era o fruto do pacto. Mas se Deus, que garantiu o pacto, pediu o fruto de volta, Deus deu, é dele, eu tenho que devolver. E Moriá, alguns pensam que Moriá poderia ser, Moré é professor, Moriá, Deus é meu professor, o Senhor é meu professor. Outros pensam que Moriá poderia significar a visão de Deus, Moriá, a visão do Todo-Poderoso, do Senhor, eu não sei. Mas ainda que Deus lhe dê uma ordem absurda, suba ao Moriá hoje e entregue o seu filho a mim, faça isso no Senhor. Talvez, para muitos que estão me ouvindo agora, Deus está pedindo o seu filho literalmente de volta, porque Deus não permitiu que ele sobrevivesse ao Covid. Eu sei que dói. Dói em mim também. Mas Deus deu, Deus o levou, confie em Deus. E honre a memória daquele que já foi, permanecendo fiel a Deus, para que você, na ressurreição, possa reencontrar com aqueles que a morte levou. Honre a memória dos que se foram, permanecendo fiel e não blasfemando contra o céu. E para aqueles que ainda estão lidando com pessoas com vida, oremos com fé, crendo que Deus pode nos atender e com fidelidade, para seja qual for a resposta que Ele nos der. Tá bem? Eu quero terminar esse culto agora ratificando, confirmando o meu pacto com Deus, a minha aliança com o Altíssimo e convidando você também a fazer um pacto com Deus, porque eu sei que, independente de onde você estiver agora, tem quase 3.000 pessoas online comigo. Eu tenho certeza que eu devo estar falando para pessoas que talvez nunca fizeram um pacto com Deus e outras que talvez precisam refazer o pacto com Ele. Seja fiel. E peça alguma coisa a Deus agora, o que você quiser. Mas não esqueça de incluir nessa oração o pedido: seja feita a tua vontade, não a nossa. Peça com fé, porque Deus pode atender. Mas fique fiel, mesmo que Ele não atender como você gostaria. Vamos fazer um pacto com Deus? Feche o seu olho comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, com todos os meus irmãos e irmãs que estão agora ligados comigo após o estudo da Tua Palavra, queremos, à semelhança de Abraão, fazer um pacto contigo. Nós, às vezes, Senhor, somos como Abraão. No medo, nós fazemos coisas vergonhosas, absurdas, pecaminosas. Fracassamos, questionamos. Mas também, Senhor, no amor que temos por Ti, nós permanecemos fiéis. E por Tua graça, conseguimos arrancar forças de onde não teríamos. E mesmo doendo, subir ao Moriá e entregar os filhos que o Senhor nos deu. Queremos agora cortar uma aliança contigo, Senhor. Porque alguém foi sacrificado para que essa aliança fosse feita. Assim como as alianças do passado eram confirmadas pelo sacrifício de um animal, a aliança que nós fazemos agora, o pacto, é confirmado pelo sacrifício de um outro cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, nessa época que todo mundo fala de Páscoa, nós relembramos a morte do nosso Senhor. Mas relembramos a morte até que Ele venha, porque Ele voltará. Ele ressuscitou, subiu à glória e voltará com poder e anjos para nos buscar. Dá-nos a Tua paz, Senhor,
E obrigado pela história de Abraão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um feliz sábado a todos. E eu vou deixar essa live gravada aqui para quem quiser assistir depois. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com a bênção do nosso Senhor.